Graça e paz, queridos irmãos. Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, Deus, por tudo que nós ouvimos até aqui, por tudo que pudemos orar, cantar ao Senhor. Obrigado, acima de tudo, pela Tua presença no nosso meio. Obrigado pela liberdade que nós temos de estarmos aqui cultuando ao Senhor. Obrigado, Deus, pelas misericórdias que se renovaram essa manhã e nos deu o privilégio, a graça e a autorização de viver mais um dia para a glória do Senhor. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que a Tua palavra encontre lugar no nosso coração nessa manhã, Senhor. Para que a Sua igreja continue sendo edificada, continue crescendo e continue dando fruto para a glória do Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Obrigado aos irmãos gideões pelo testemunho, pela participação no nosso culto. Certamente é um ministério importantíssimo para a vida cristã. Irmãos, nós vamos continuar na nossa série sobre casamento. Na semana passada, nós vimos sobre a beleza do casamento, baseado em Gênesis capítulo 2, versos 18 a 25, onde nós vimos ali que o casamento foi criado, o casamento foi idealizado, planejado, estruturado por Deus, não é? E nós vimos que então o casamento cristão, ele precisa ter companheirismo e missão. Não sei se você se lembra dessas coisas importantes que o casamento cristão deve ter: companheirismo e missão. Ele precisa ter unidade e complementação. Ele precisa ter aliança e compromisso. E o casamento cristão, por fim, tem que ter intimidade e exclusividade. Isso a gente encontra nesse texto de Gênesis. E ali a gente vê que o casamento é uma instituição antiga, talvez não, com certeza, a instituição mais antiga da humanidade é o casamento. Deus estabelece o casamento na criação. Ao criar o homem e a mulher, ele já estabelece ali como deveria ser o casamento. E hoje a gente vai continuar falando um pouco sobre casamento, tendo essa reflexão à luz das Escrituras sobre o casamento cristão, né? Tentando buscar na palavra ferramentas que nos auxiliem a fortalecer, a enriquecer, solidificar ainda mais o nosso casamento. Por isso o tema da mensagem de hoje é a solidez de um casamento cristão, né? Para isso então a gente vai recorrer ao que nos diz Jesus no final do Sermão do Monte. Você sabe, o Sermão do Monte, Jesus aplica ali regras para a vida cristã. Então ele vem discorrendo ao longo do Sermão do Monte sobre como a gente pode viver uma vida cristã genuína, verdadeira, alicerçada nele e na sua palavra. Então o que a gente pode aprender com Jesus e com o final do Sermão do Monte para solidificar o nosso casamento? Ou para que os solteiros que aqui estão também possam adotar como padrão e não querer nada menos do que isso, para que eles possam ser ajudados no seu casamento. Primeira coisa, então, e eu quero que você já abra a sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 6, o texto que a gente vai usar aqui como base é Lucas 6, 46 a 49. Lucas 6, 46 a 49. A primeira coisa que nós precisamos para ter um casamento solidificado é ouvir e praticar a palavra de Deus.
Então, eu queria que você prestasse atenção nessas... Eu não quero aqui, irmãos, estabelecer uma fórmula e dizer, olha, se você fizer assim, você vai ter um casamento sólido em Cristo. Mas eu quero que você entenda, à luz das Escrituras, à luz do texto bíblico, que é o que de fato pode transformar a nossa vida. É a palavra de Deus. A gente viu no testemunho aqui que a gente acabou de assistir, do que a palavra de Deus pode fazer na vida de alguém. Então, se porventura você está num casamento onde precisa de ajustes, se você está num casamento onde de fato precisa do socorro de Deus, ou se você não está num casamento estável, mas deseja que ele permaneça assim, o remédio é palavra de Deus. Não são os métodos que eu vou te dar aqui. Não são os passos dessa mensagem. Não é assistir essa mensagem depois no YouTube. Mas é a palavra de Deus. Então, isso a gente precisa estar bem conversado, ok? Pode ser assim? Amém? Glória a Deus. Então, tá bom. Então, o primeiro passo, meus irmãos, a primeira coisa extremamente importante, então, é essa. Ouvir e praticar a palavra de Deus. O verso 46, ele começa assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? É interessante quando a gente lê esse versículo, essa frase de Jesus, ele conversando com os seus discípulos, no final do Sermão do Monte, depois de ensinar muitas coisas a respeito da vida cristã, ele fala, por que vocês me chamam Senhor, Senhor? E ele repete isso, né? Eu fico imaginando que Jesus deve ter chegado para eles, por favor, entendam aqui as aspas e o parêntese. Jesus chega para os discípulos, vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo. E essa palavra de Jesus eu considero dura, difícil de engolir. Presta atenção que ele está falando aqui para discípulos, para quem segue Jesus já há um bom tempo. E aí, ao final do sermão, ele diz para eles, olha, vocês me chamam de Senhor, Senhor daqui, Senhor dali, mas não fazem o que eu digo? Que história é essa? Essa é a pergunta de Jesus para aqueles que estavam ali seguindo Jesus, ouvindo Jesus, mas sem de fato estar sob o seu senhorio. A primeira coisa verdadeiramente importante, com certeza a mais importante do casamento e da vida cristã, é a obediência a Deus e a sua palavra. Sem isso é impossível você andar com Deus. Não dá então para a gente pensar em casamento cristão se a palavra de Cristo não for a prioridade na vida de um e de outro. Lembrando que a gente está falando aqui de casamento cristão, de casamento que é com base na fé em Cristo. A gente tem um monte de tipo de casamento, mas a gente está falando aqui de casamento cristão, à luz das Escrituras, alicerçado em Deus, solidificado por Cristo. Então, não se pode exigir um comportamento cristão de quem não tem nada com Cristo. Eu lembro que uma vez alguém estava reclamando de um esposo, e esse esposo, ele realmente não queria nada com Jesus, ele não queria nada com a igreja, não queria nada com o evangelho, não queria nada com nada. E a esposa exigindo dele um comportamento cristão. E aí o conselheiro disse para ela, falou assim, olha, minha irmã, o que você está querendo é impossível de acontecer. Na verdade, o seu esposo precisa, antes de tudo, antes de ser um bom marido, ele precisa ser servo do Senhor. Ele precisa ser um crente. Então a tarefa principal não é aconselhá-lo sobre vida no casamento, mas sim sobre se render a Cristo. Sobre crer no Senhor Jesus, como Senhor e Salvador da vida dele. Então essa é a primeira e grande coisa, fundamental coisa.
Se a gente quer ter um casamento cristão, é necessário que os dois sejam crentes. É importantíssimo. Se não for assim, nós vamos ter um grande problema. Lembra que na semana passada eu disse aqui que o casamento entre pessoas de religiões diferentes estava se tornando cada vez mais comum e, inclusive, mais da metade dos evangélicos achavam que não havia nenhum problema se casar com alguém da fé diferente. A consequência é essa. Porque daí você vai querer exigir do cônjuge, que não é crente, uma atitude de crente. E não vai ter. Então, não adianta a gente exigir um comportamento cristão de quem não é cristão. Um dos maiores erros, então, do casamento é ficar julgando o outro, sem fazer também uma autoanálise. Porque às vezes a gente faz isso, né? A gente aponta os defeitos do outro sem se olhar no espelho. E fazer uma autoanálise e pensar, puxa, será que eu realmente sou um servo do Senhor que ouve as suas palavras e coloca em prática tudo aquilo que eu ouço? Ou será que eu só estou exigindo isso do outro para que a minha vida seja mais fácil? Não é? Então, chamar Jesus de Senhor significa que Ele nos governa. E se Ele nos governa, então nós devemos viver sob a sua autoridade e ordenança. Ora, chamar Jesus de Salvador, ok, todo mundo gosta, todo mundo acha legal, porque afinal de contas a gente precisa de um Salvador, porque se não for assim a gente está complicado. A gente sabe que sem um Salvador, o que nos resta é condenação. Mas o Salvador não vem só com a figura do Salvador no pacote. Ele traz consigo a figura do Senhor. E o Senhor é aquele que governa. É aquele que dita as regras. Então veja que quando Jesus chama os seus discípulos e diz, vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu mando. Que tipo de senhorio é esse? Que tipo de senhorio é quando nós temos Jesus, mas ouvimos o que Ele fala, mas não colocamos em prática as suas ordens? Bom, então Ele não é Senhor. Pelo menos na minha vida, se eu não coloco em prática aquilo que eu ouço dEle. Então veja que isso é muito sério. E só aqui a gente poderia parar e pensar, aplicar isso para o casamento e pensar, puxa, então a solução para o meu casamento seria me submeter ao senhorio de Cristo? Sim. Isso mudaria praticamente tudo. E quando a gente se submete ao senhorio de Cristo, a gente se submete às suas ordens. E uma delas é andar com gente crente, que nos inspira, que nos ensina e que nos exorta. E segundo Efésios 5:21, diz que nós temos que estar sujeitos uns aos outros. Então só aí já seria uma receita muito boa para que a gente pudesse ter um casamento solidificado em Cristo. Nos submetendo a Ele como Senhor e nos submetendo aos nossos irmãos. Caso seja necessário, um conselheiro que nos exorte, que nos ensine e que caminhe conosco. Então, se o casamento vai mal, é sinal de que a vida vai mal. E a solução é se submeter a Cristo. Não tem outra forma. Não tem outro jeito. Não tem mágica. Não tem conselheiro de casamento que resolva, se Cristo não for Senhor da nossa vida. Talvez você esteja se perguntando, como que a gente pode então reconhecer aquele que tem Jesus como seu Senhor?
Como que a gente pode olhar para o nosso cônjuge e pensar, puxa, será que o meu cônjuge tem Jesus como seu Senhor? E quando a gente olha no espelho e a gente se pergunta, será que eu sou de fato servo do Senhor Jesus Cristo? Então, como que a gente pode reconhecer quem tem Jesus como Senhor e obedece a sua palavra? A resposta, meus irmãos, está um pouquinho antes, nos versos 43 a 45, se você puder ler comigo. Olha só que interessante. Jesus diz assim: não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Frutos. A gente sabe que nós temos Jesus como Senhor pelos frutos. A gente sabe se alguém que caminha perto da gente anda com o Senhor pelos frutos. A boca fala do que está cheio o coração. O que a boca do seu cônjuge tem soltado? O que tem saído da sua boca? Presta atenção, irmãos. Isso aqui é muito sério. E uma vez que Jesus é o nosso Senhor, e a sua palavra é regra de fé e prática para mim e para você, bons frutos devem ser produzidos. Ele continua, ele diz assim: eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Eis aqui 3 estágios da vida cristã. O primeiro deles é: vem a mim. Indica todo aquele que se aproxima de Jesus. E a gente sabe que no meio desse povo todo que anda com Jesus, ou que andava com Jesus naquela época, tinha de tudo. Tinha gente que estava ali só de curioso, ouviu falar de Jesus, do que ele fazia, falou: vou lá dar uma olhada, ver como é que é esse negócio. Tinha gente que era interesseira, porque ouvia que ele fazia milagres, curava. Então, eu estou precisando aí resolver algumas questões aí na minha vida, eu vou lá atrás desse Jesus aí. Outros haviam ouvido que Jesus tinha um bom ensinamento, então essa pessoa queria enriquecer um pouco mais o seu intelecto, então ele foi lá atrás de Jesus para ouvir boas histórias, um bom ensinamento. Então tinha de tudo ao redor de Jesus, e continua tendo. Continua tendo de tudo ao redor de Jesus. Gente interesseira, gente curiosa, gente que está atrás de benefícios, gente que quer ficar rica, gente que quer ser curada. Mas tem no meio desse povo todo aí gente que quer andar com Jesus, se relacionar com Ele. Eu me lembro dos 2 discípulos que, ao verem João Batista vendo Jesus, diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os 2 discípulos vão atrás dele. Jesus olha para trás, vê que eles estão vindo atrás e Jesus pergunta: o que vocês querem? E a resposta deles é: onde é que o Senhor está ficando? Onde é que o Senhor está hospedado? E aí Jesus diz: vem e vê. E esses 2 nunca mais saíram de perto de Jesus. Andar com Jesus significa que você vai ter tudo isso, mas o principal, você vai ter o que precisa para transformar a sua vida. E às vezes, o que a gente precisa para transformar a nossa vida é puxão de orelha. Aliás, na maioria das vezes, né? Então, a primeira coisa é, ele diz aqui: vem a mim. Tem muita gente que fica aí, para aí, vai
e vê o que vai dar. Essa frase, vou ver o que vai dar, já ouvi algumas vezes sobre pessoas que se aproximam da igreja. Ô irmão, você está na igreja, que legal. Estou vendo no que vai dar. Então vai continuar vendo. A chance de não dar em nada é muito grande. A segunda coisa é, ouve as minhas palavras. Aqueles que vão até Jesus, inevitavelmente vão ouvir o que ele diz. Não tem jeito. Jesus não fica calado quando alguém se aproxima dele. Então, aqueles que vão até Jesus ouvem o que ele diz. Mas aqui a parábola do semeador acontece. As palavras de Jesus, elas são sementes que são lançadas. Eu quero parafrasear aqui a parábola de Mateus 13, 18 a 23 da seguinte forma. Há corações tão duros como a beira de um caminho, onde a palavra cai ali, mas que o maligno vem e rouba sem deixar qualquer vestígio dela. Há corações pedregosos que até recebem a palavra com alegria, mas ela não cria raízes e dura pouco, pois quando vêm as durezas da vida, ela vai murchar e secar. Há também corações espinhosos que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra e então ela não produz frutos. Mas há aqueles que são corações férteis, que ouvem a palavra, que a compreendem e então frutificam a 100, 60 e a 30 por 1. 25%. 4 tipos de solos aqui. Mas aqueles que ouvem a palavra, guardam no seu coração e as colocam em prática, é solo fértil, na qual a semente caiu, germinou, cresceu e frutificou. Esse deve ser o nosso coração. E por último, então vem a mim, ouve as minhas palavras e, muito importante, as pratica. Então não basta seguir Jesus, ouvir o que ele diz e não colocar em prática na nossa vida, no nosso cotidiano, no dia a dia da nossa vida. Colocar em prática significa obediência. Colocar em prática aquilo que Jesus diz significa obedecê-lo. A segunda coisa muito importante é trabalhar duro para fundamentar o casamento em Cristo. A gente vê isso no verso 48, na primeira parte do verso, onde ele diz assim: esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. O que ouve e coloca a palavra de Jesus em prática, os ensinos dele, é semelhante a alguém que não tem preguiça, alguém que trabalha duro para realizar aquilo que ele ouviu. Então, para construir uma casa, e essa casa aqui a gente pode pensar ser a nossa vida particular, a nossa vida com alguém no casamento, a nossa vida familiar. São necessárias algumas coisas, algumas atitudes. A primeira delas é cavar. É interessante que o texto de Mateus, dessa mesma passagem, não usa essa expressão cavar, só Lucas. Porque, de fato, para você fazer um alicerce de uma casa, a primeira coisa é cavar. Quem já viu aqui construção de casa, é muito interessante. As primeiras coisas que se faz é marcar o piquete da casa, fazer os cavaletes e fazer as brocas, furar onde vai os alicerces. E o trabalho duro é esse. Eu já vi pedreiros ali fazendo aquele trabalho debaixo do sol, e é girar aquele trado, girar até alcançar uma profundidade necessária. Muito pesado. Eu tentei fazer, irmãos, foi um fiasco.
Então, o que ouve e coloca em prática, ele é semelhante a esse alguém que não tem preguiça, a esse alguém que vai trabalhar duro para cavar e edificar essa casa. Então, para construir essa casa, é preciso, em primeiro lugar, cavar. Segundo lugar, é abrir profunda vala. Isso significa que, se a gente quer que o nosso casamento, a nossa família, os nossos relacionamentos sejam profundos em Deus, é necessário profundidade nesse trabalho de cavar fundo. É necessário profundidade no tipo de relacionamento que eu vou ter com Deus, com a sua palavra, através da oração e leitura dela. Então, se nós vivermos na superficialidade das coisas, no raso das coisas, as consequências vão ser bem ruins, como a gente vai ver um pouquinho para frente. Então é interessante que Lucas usa essa expressão de cavar e abrir profunda vala. Significa que o trabalho que nós temos para conseguir certa profundidade no relacionamento com Deus exige esforço. Não vem de mão beijada. Significa que eu e você precisamos diariamente, constantemente, nos debruçarmos na palavra de Deus e na oração, para que então esse caráter em nós seja forjado, seja fortalecido, para que então os nossos relacionamentos também sigam o mesmo caminho. E por fim ele diz sobre lançar o alicerce sobre a rocha. Uma vez que a gente trabalha duro, que a gente atinge profundidade, é hora de solidificar os alicerces, é hora de lançar ali o concreto e o ferro, para que essa estrutura tenha solidez. Então, toda a base para a estrutura da nossa vida e, consequentemente, do nosso casamento, ela deverá estar sobre a rocha. É por isso que é necessário cavar fundo, para que a gente possa encontrar lá embaixo solo duro, rochoso, onde possa descansar ali os alicerces dessa construção. Então, cavar fundo e lançar os alicerces na rocha pressupõe uma construção que, com bons fundamentos, pode crescer. Você já viu aí na Gleba, tem bastante construção de prédios, você vê que eles fecham um terreno com tapumes e ali fica um bom tempo sem que você veja nada acontecer. De repente, você começa a ver andar após andar aparecendo ali. Mas um bom tempo é gasto e um bom dinheiro, bons recursos, são gastos na fundação, onde todo aquele prédio, toda aquela estrutura que vai ser erguida, vai ser edificada ali, precisa estar sustentada. Então, a fundação é muito, muito, muito importante em qualquer edificação. Não é diferente na nossa vida. Para que a gente possa crescer, para que a gente possa ser edificado, a gente tem que ter boa base, um bom fundamento. E esse fundamento é Cristo. É a rocha. É onde os nossos alicerces devem estar fincados. E assim com tudo que é vivo também. Tudo que é vivo precisa crescer. Tudo que é vivo e saudável. Aquilo que não é saudável não cresce. E então morre. Então veja que o crescimento é marca de algo bem solidificado. Joshua Harris escreveu um livro chamado Cave Mais Fundo. E ele diz assim no livro: cheguei a aprender que a teologia, ou seja, o nosso conhecimento de Deus, é importante. É importante não porque desejamos impressionar as pessoas, e sim porque o que sabemos a respeito de Deus molda a maneira como pensamos e vivemos. Simples assim. Então, por favor, meus irmãos, entenda que se o seu casamento não vai bem, ou poderia ser melhor, até está bem, mas poderia ser melhor,
o caminho é aprimorar o seu relacionamento com Cristo. Se você aprimorar o seu relacionamento com Cristo, o resto Ele fará por você. Não tenha dúvidas disso. Terceira coisa muito importante: se preparar para resistir às tempestades da vida. Ele diz ali na segunda parte do verso 48. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa. De uma coisa a gente pode ter certeza nessa vida, de que essas águas vão bater na nossa casa. Uma certeza que a gente pode ter é que tempestades virão. De que as dificuldades vão bater a nossa porta. Ninguém, absolutamente ninguém, está imune a isso. Essas dificuldades, elas podem ser de ordem econômica, podem ser na saúde, tanto física quanto emocional, pode ser espiritual, pode ser a falta de compreensão sobre o papel de cada um no casamento, o que gera muito transtorno. E uma coisa muito interessante, que eu fiz uma pesquisa sobre as tempestades mais comuns no casamento, as dificuldades mais comuns no casamento, e elas são as seguintes. A primeira delas é uma comunicação ineficiente, quando o casal não consegue ter uma boa comunicação, não se entendem. Outra é problemas financeiros. Os problemas financeiros geralmente geram muita tensão na vida do casal. Uma outra é diferença nas expectativas do papel de cada um. Quando você tem expectativa de que um ou outro deveria fazer algo que você espera, e ele acaba não fazendo. Uma outra também é intimidade e sexo. Gera muita tempestade. Diferenças espirituais. Às vezes um está lá em cima no seu relacionamento com Deus, o outro lá embaixo. E o que está lá em cima às vezes fica cobrando. Você tem que orar mais, você tem que ler mais. Criação dos filhos também gera muito problema. Um acha que tem que ser assim, outro acha que tem que ser assado. Ah, porque eu fui criado assim, você foi criado assado. Criado assado é ruim, né? Parece que estou falando de frango, né? É horário, provavelmente. Interferências familiares. Meus irmãos, hoje cedo, antes de vir para cá, vi um vídeo de um marido abrindo a porta do carro, a esposa entrou, aí vem a mãe dele, ele pede para a esposa sair, para que a mãe possa sentar na frente. E aí a esposa vai para o banco de trás com as crianças. Quando maridos têm um casamento mais sexual com a sua esposa, mas emocionalmente ele está casado com a mãe. Acontece muito, gente. Parece loucura, bobagem, mas acontece muito. E vice-versa. E aí a mãe se dá o direito de interferir, ou o pai. Interferem mesmo. Porque quando encontram brecha, o pai e a mãe acham que precisam interferir. Gerenciamento de tempo é outra coisa que gera um transtorno danado. Expectativas irrealistas. Quando você espera do outro aquilo que ele não pode dar. E outra coisa aqui muito importante, passado não resolvido. Sempre alguma coisa do passado surge ali. Meus irmãos, isso daqui é tragédia no casamento. Tragédia. Lembre-se que essas são as causas mais prováveis de divórcio. Então essas águas sobem de uma hora para outra e elas vão bater com força na parede dessas casas. Jesus nos alertou que nesse mundo seria assim. Quando ele diz lá em João 16:33,
Falei essas coisas sobre o fim, sobre a despedida dele e do que viria depois, para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. É interessante essa coisa que parece incoerente quando ele diz, né? Para que em mim vocês tenham paz. E aí ele vem com essa. No mundo vocês vão ter aflições. Mas ele está dizendo aqui que mesmo no meio da aflição, nele nós podemos ter paz. Nele nós podemos viver em paz. Não é uma contradição de Jesus, ele está afirmando, e nesta palavra eu e você podemos estar seguros de que mesmo no meio da aflição, da tempestade, das dificuldades, nós temos paz em Cristo. Essa é aquela hora que você concorda comigo e diz amém. Amém. Glória a Deus. E ele diz assim, e quando essa enchente, essas águas bateram contra aquela casa, o que acontece com ela? Não puderam abalar, por ter sido bem construída. Então está aqui a segurança de boas fundações, e essa boa fundação é em Cristo. Mesmo as intempéries batendo contra essa casa, que por ter sido bem construída, bem alicerçada em Cristo, pode suportar as tempestades. São nessas horas de tempestades que a gente percebe o quanto é importante uma vida de devoção a Deus. Por isso nos traz essa segurança e paz. Então a preparação para isso é a dedicação a Deus, meus irmãos. É a devoção a Deus, é a leitura da palavra, é a oração, é a comunhão com Deus, é a comunhão com o Espírito Santo. Uma vez que nós reconhecemos que Ele é a fonte de todo tipo de provisão que nós precisamos para a nossa vida, então a gente sabe que é nele que nós encontraremos subsídios, ferramentas para enfrentar as adversidades. Mas lembre-se, isso requer trabalho. Não tem jeito. Não vai ser molezinha. Por último, a gente precisa saber o que acontece com uma fundação fraca. No verso 49, ele começa dizendo assim, mas o que ouve e não pratica. Agora a conversa é sobre quem está por ali, ouvindo tudo isso, às vezes até achando interessante e bom, às vezes até tomando nota, mas não coloca nada em prática. Os fãs do Evangelho, já ouviu essa expressão? Os fãs do Evangelho, gosta do Evangelho, gosta de ouvir, mas não coloca nada em prática. Enquanto eu escrevia isso aqui, me fez lembrar de Herodes, Herodias e João Batista, lá em Marcos capítulo 6, versos 19 a 20. Quando na confusão ali, Herodias queria ver João Batista morto, e aí Herodes acaba cedendo e permitindo que isso acontecesse. Os versos 19 e 20 dizem assim, olha que coisa interessante. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo. Olha que coisa interessante aqui. Herodes temia João porque sabia que ele era um homem justo e santo, mesmo sendo chamado de raça de víboras, hein? Olha só. E o mantinha em segurança, ou seja, Herodes protegia João Batista. Olha isso. E quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Herodes gostava de ouvir João Batista. João Batista que pregava que o reino de Deus estava próximo, que endireitava as veredas, a voz que clamava no deserto, apontando o caminho para Cristo. Herodes gostava de ouvir. Mas por que Herodes não chegou até Cristo? Porque ele ouviu Herodias. Então ele era só um fã daquilo que João Batista falava. Mas por causa da mentira, da inveja e do ódio
aquilo que é bom e que vem de Deus, ele cedeu e mandou matar. Então tem muito fã do evangelho por aí, que gosta de ouvir, acha legalzinho, até compartilha no WhatsApp, mas não faz diferença nenhuma na sua vida, porque não desce para o coração, não toma uma decisão por Cristo, não decide andar com Ele, não decide entregar sua vida plenamente a Jesus e mudar de vida. Gosta de ouvir, mas não decide mudar. E aí a sua vida continua ladeira abaixo, porque ele não decide mudar. Meu irmão, minha irmã, se há algo na sua vida que precisa ser transformado, em nome de Jesus, faça isso, hoje, se submetendo a Cristo. Em nome de Jesus. Superficialidade é veneno em qualquer relação humana. Quando a gente age, quando a gente fala e nos relaciona de forma superficial, tudo então será mais frágil e passageiro. As amizades são frágeis, os relacionamentos são frágeis, e o que dirá um casamento que vive na superficialidade? Frágil. Quando a água bater, a situação vai ser terrível. No texto de Mateus 7,26, que ele conta a mesma história, Jesus chama esse homem de insensato. A palavra insensato aqui é da mesma raiz de incrédulo ou ímpio. Então, ouvir que Jesus manda e não colocar em prática o que ele diz, é o mesmo que ser incrédulo e ímpio. É ser insensato. Terrível isso, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. E que nós sejamos servos obedientes ao Senhor. Para que não só o nosso casamento seja solidificado em Cristo, mas a nossa vida. E por fim ele termina dizendo: esse insensato é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. As consequências são as mais trágicas possíveis. Aplicando esse princípio ao casamento, nós podemos ter várias possíveis consequências de uma fundação fraca. A primeira dela é vulnerabilidade às crises. Qualquer crise vai ser uma tempestade terrível, vai ser um furacão. Assim como uma casa sem alicerces desaba diante de qualquer situação adversa, um casamento sem uma base sólida, que a gente já viu qual deve ser, que é Cristo, é extremamente vulnerável às crises. Então, as dificuldades financeiras e tudo aquilo mais que a gente listou aqui, vai ser uma tragédia grande. Uma segunda possível consequência é a falta de resiliência. A definição de resiliência é a capacidade de voltar ao estado natural depois de ser submetido a uma mudança brusca. Existe um ditado bem popular que diz: nós enverga, mas não quebra. Isso é resiliência. Um casamento com uma fundação fraca, ele tende a ter pouca resiliência. Ele enverga e quebra. Isso significa que os cônjuges podem encontrar dificuldade de superar as adversidades, os desafios que vão aparecendo ao longo da vida a dois. Então, a falta de uma base sólida impede que o casal desenvolva a capacidade de se apoiar mutuamente um no outro e de resolver os seus conflitos. Uma terceira coisa é a estabilidade emocional e espiritual. Sem essa base sólida na palavra de Deus e a fé em Cristo, um casamento pode se tornar emocional e espiritualmente fraco, instável. A ausência dos valores cristãos compartilhados e que geram acordo entre os dois pode levar à desunião.
E com certeza desentendimentos frequentes vão acontecer. Por último, o risco do desmoronamento. A consequência mais grave de uma fundação fraca é o risco do desabamento, do rompimento. Assim como uma casa desaba no texto, por causa da tempestade, um casamento sem fundamentos na palavra e sem a obediência a Cristo pode chegar ao ponto de colapsar, de naufragar, de acabar completamente. E isso pode resultar no divórcio, e no divórcio que acontece tanto na nossa sociedade. E com certeza vai causar dor e sofrimento, não só para o casal, mas para os filhos também, se houverem. A solução a gente já sabe. Jesus precisa ser o Senhor desse casamento. Se os dois são crentes no Senhor, eles precisam se arrepender. Eles precisam reconhecer e pedir ajuda. E trabalhar duro. Para que esse casamento tenha um alicerce forte, sólido, que é Jesus Cristo. Então, irmãos, hoje a gente pôde aprender mais sobre como a gente pode ter um casamento cristão que seja solidificado em Cristo. Para isso, nós precisamos ouvir e praticar a palavra de Deus, que sem dúvidas é a coisa mais importante a ser feita. Nós precisamos deixar a preguiça de lado e trabalhar duro para fundamentar a nossa vida e, consequentemente, o nosso casamento em Cristo. Com isso, nós vamos estar preparados para resistir às tempestades que certamente virão. E, por fim, sabemos bem quais são as consequências de uma fundação fraca ou superficial. Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Deus, em nome de Jesus, a colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos. Pela graça que é em Ti, Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por casamentos que estão passando por dificuldade nessa hora. Ilumina-os, Deus, em nome de Jesus. Tua palavra diz que eles olharão para Ti e serão iluminados. Em nome de Jesus, ilumina a vida dessas pessoas que precisam de Ti, Senhor. Que eles possam se sentir fortalecidos, Deus, a buscar ajuda. E se submeterem ao Seu senhorio. Para que, enfim, Deus, bons alicerces possam ser construídos, Deus. Talvez paredes precisam ser derrubadas, para que sejam construídas novas paredes, aplainadas, para que em nome de Jesus, esse casamento glorifique o Senhor. Para aqueles que estão vivendo bem os seus casamentos, que essas sejam verdades, Deus, para manter assim, para manter bem o casamento. Que eles continuem trabalhando, Deus, na fundação desse casamento. Para que em nome de Jesus, quando as tempestades vierem, essa casa não se abale. Para aqueles que ainda não se casaram, que eles não aceitem nada menos do que isso, Senhor. Que eles busquem alguém que compartilha da mesma fé. Que compartilhem, Senhor, do mesmo sentimento, do mesmo desejo de ter um casamento solidificado em Cristo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.